Boa noite a todos. Estamos nessa segunda temporada agora das nossas lives, sendo que cada temporada contém 4 vídeos com chefes que passaram, chefes que estão ainda no grupo e tem muita coisa boa para contar para a gente. Então, é assunto para mais de 1 hora. E hoje, como todas as lives, que tivemos pessoas que passaram pelo grupo, algumas ainda estão, outras que nunca deixaram de estar em contato com nós. A última que a gente teve dos anos 80, teve um pessoal aí que estava há quase 40 anos aí, com muitas histórias para contar. E hoje, em todas as lives, eu faço tipo um esquema para a gente interagir dos assuntos que tem para contar. E hoje é muito fácil, cara, porque hoje, com quem a gente vai bater um papo, tem histórias para, sei lá, 2, 3 horas aí, e ainda falta tempo de tanta coisa boa que aconteceu. Chefe Carlos, boa noite, sempre alerta. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Podendo participar, porque a saudade é tanta de estar no movimento. Então a live ela ajuda nessa hora, né? Isso aí. Chefe, a gente vai começar, que eu acho que é difícil colocar tudo concentrado em poucos minutos, mas comenta para nós como foi que o escotismo começou na sua vida e qual o significado que ela tem. Fala aí, faz um resumo da sua vivência no escotismo, sendo que muita coisa se mistura, porque uma das lives que a gente fez foi sobre o escotismo e a família, né? Eu acho que um exemplo perfeito seria a sua família, né? A importância que ela teve não só no Grupo Irapuru, mas como em toda a região aí. Não vou mais falar, vou deixar você falar como que começou essa história aí. Tá certo, chefe. Bom, eu quando criança, lá para os meus 6 anos e meio de idade, 7 anos, eu comecei a ler, na época tinha o Manual do Escoteiro Mirim, né? E era um manual que a gente via as práticas do Guinho, o Zezinho, o Luizinho, fazendo algumas coisas e falando que era escoteiro. E eu sempre tive a vontade. Mas passou-se o tempo, quando eu tinha já meus 10, 11 anos, eu vi um escoteiro na rua, né, lá em Campinas, e eu perguntei de onde que ele era, tudo, e ele me passou as coordenadas, né? Eu cheguei no meu pai, o chefe Walter dos Santos, né? E eu falei, olha, pai, você não me leva para conhecer o escotismo e tal, né? E o grupo era o Grupo Escoteiro Craós, que até hoje tem, do nosso famoso chefe Zé também, que ele tem atividade, ou ele tinha atividade dentro do Círculo Militar em Campinas, né? E lá eu fiz a promessa, em 1979. Mas uma coisa engraçada, que eu era pequenininho, ainda sou, né? Não sou alto, e colocaram eu como lobinho. Aí, quando foram ver a minha idade, eu já era escoteiro, né? Então, acho que uns 4, 5 meses, eu tive a honra de ser um lobinho, sabe? E isso eu prezo, né? E aí, depois, o pai, ele mudou de serviço, ele foi transferido de Campinas para Sumaré, na Pirelli, e a gente mudou para Americana, né? E eu sentia a vontade de continuar no movimento. Foi aí que eu tive assim a felicidade enorme, imensa, de conhecer o tão honrado Urapuru, né? Que
Isso aqui, para mim, é muita satisfação, muita honra estar usando. Aliás, esse lenço aqui, vocês podem observar que tem até uma cor diferente, que ele é muito antigo. Esse lenço é muito antigo. Então, depois eu fiz toda a minha vida dentro do Irapuru ali como jovem, né? Como jovem. Eu fui monitor da Patrulha Coruja, nós formamos. O meu prezado e amigo estimado chefe Paulo Pereira, né? Que me educou, foi o meu coeducador, né? Na época. E eu conseguia chegar a Lis de Ouro. Então, eu fui o primeiro Lis de Ouro do Irapuru, isso em 1982. Junto com isso, falando da família, veio a mãe também depois. A mãe começou a participar do Irapuru. Participou mais 2 irmãs também no Irapuru, né? E depois eles sentiram a necessidade de montar um grupo em Americana. A Americana estava sem grupo escoteiro. Já tinha tido um grupo há muito tempo atrás, esse grupo fechou e depois sentiu-se a necessidade de montar. E o pai, junto com a mãe e mais outras pessoas, e juntamente com o Irapuru, porque o grupo escoteiro, o Irapuru é o padrinho do grupo escoteiro Nambiquara, né? O Irapuru deu todo apoio para o pai e a mãe montar, né, fazer toda a parte de estrutura do grupo escoteiro Nambiquara, isso em 82. O pai continuou sendo praticamente, seguiu como diretor, ele era da equipe, na época era equipe regional de adestramento, né? Usava essa palavra adestramento ainda, aonde eu fiz alguns cursos junto com eles. A mãe, ela foi um pouco além, né? A mãe, ela foi e ela acabou sendo DCB, né? Ela dava cursos básicos. Depois disso, depois eu casei, né? E eu dei uma afastada, mas eu ficava dando apoio aí sempre dando apoio para o movimento, né? Porque o movimento não sai da gente. Depois que você faz a promessa, você nunca mais sai. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? E aí passou-se o tempo, depois o pai veio a falecer, né? E depois a mãe, com o tempo, sentiu necessidade, a chefe Maria Nair, de abrir um outro grupo, né? Numa região um pouco mais carente Americana. E aí ela teve a ajuda de várias pessoas também. E ela fundou o grupo escoteiro Wellington Medeiros, né? Que tem até hoje, né? O Wellington Medeiros foi um sênior dela, e ele faleceu no acidente, e ela fez essa homenagem para ele. Enfim, a família aí praticamente toda tem essa história no movimento, né? Eu ainda continuo como colaborador do Irapuru, né? E também faço parte da equipe regional aí, da parte de formação de adultos, né? Sim. E, enfim, é uma história muito bonita, chefe. É uma história que tem muita, vamos falar assim, tem muita vivência, muitas histórias. Você imagina a quantidade de acampamentos, de atividades que tem envolvida nisso tudo que eu te falei, né? Desde 79 até aqui. Mas o mais importante disso tudo, chefe, eu quero enfatizar que o mais importante é você servir, né? Eu acho que o pai e a mãe, ele tinha esse espírito de servir, assim como todos nós chefes aí, que temos a gente está nesse mesmo ideal, né? Sim, sim. Você fala de acampamento, tudo. Eu nunca fui um escoteiro juvenil, assim, jovem, né? Mas depois de adulto, acompanhando a filha, tudo, eu acabei em 2012 para lá, já fazendo parte do Irapuru. Na época, né, faltava assim um diretor-presidente e eu acabei entrando ali meio, né? Vai lá, ajuda aqui, na hora que você vê, você já está dentro disso daí. E com certeza, o que você falou de servir é uma coisa que a gente tira aí para a nossa vida. Mas tem umas coisas que marcam a gente, né? Você comentou de acampamento, não poderia deixar de citar aqui quando a gente foi no Pico do Selado e quando a gente foi
para visitar lá o parque da Serra da Canastra, cara. Exato. Eu achei aquilo lá um espetáculo. Eu fiquei imaginando para o jovem, né? E assim, foram, nos dois casos foi 2 dias, né? Uma coisa bem rápida, né? Uma coisa, a gente fala rápida, mas bastante intensa. Então, assim, cada um vai construindo a sua história, e eu estou falando de poucos anos, né? Você lá, desde 79, colecionando histórias e tudo mais, tem muita coisa aí para se dizer. Mas a gente está aqui para falar de uma história muito interessante, mas eu achei assim, eu acho que foi um dos fatos que aconteceram num momento muito legal, que foi a sua ida para a África, cara. A gente vai chegar lá na Paxto ainda, mas eu queria saber como que foi essa história de você ir para a África. Não é qualquer um que a gente conhece que vai para lá. É um continente lindo, maravilhoso. Hoje a gente tem acesso a informações, então a gente sabe de muita coisa boa que tem de lá. Mas o que aconteceu para você sair do Brasil e fazer sua saga lá em terras africanas? Chefe, são coisas interessantes. Eu sempre falo assim que o escotismo ele continua junto com a gente em muitas fases da vida da gente, né? Vocês podem ver aqui atrás de mim, aqui, ó, né? Tem um painel aqui. Isso é coisa de escoteiro, né? Vocês conseguem ver no fundo lá, tem uma bandeira da Tanzânia lá, né? Aquela bandeirinha azul, preta lá. Então, assim, isso é coisa de escoteiro, de guardar as coisas no poncho, né? Esse painel que eu tenho aqui é um painel justamente dessas aventuras, dessas vivências, né? Em que eu vou no lugar, trago aqui, coloco, guardo. E foi assim, chefe, eu estava há mais ou menos uns 6 anos atrás, trabalhando, e eu tive, assim, um pequeno, assim, desconforto, sabe? Meio que escureceu e tal. Falei, nossa, o que está acontecendo? Devo estar estressado? Aí eu fui no médico. Aí ele falou assim para mim, olha, quanto tempo mais você quer viver? Eu falei, ô, peraí, como assim, né? Não, porque você tá com isso alto, isso, aquilo alto, você tem que se cuidar, vai fazer algum esporte. De fato, eu tava bem sedentário, né? Eu tava bem sedentário na época. E ele falou assim, olha, se você não gosta de academia, acha um motivo, acha um esporte para que você exercite, para que você tenha ânimo, para que vale a pena você fazer um exercício e que você tenha um resultado. Bom, eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, puxa vida, o que eu podia agregar, né, que eu gosto muito, que seria a natureza, né, que isso está no sangue de qualquer escoteiro, né, que eu teria que colocar um pouco mais de esforço aí, um pouco mais, ter aquele ponto mais, vamos falar assim, ter uma sobrecarga, ter umas metas um pouco mais puxadas do que só caminhar, do que só trilhar, né? Porque eu nunca parei de ir para cachoeira, ir para o rio, né? Vocês conhecem minha vida. Sim. Mas eu tinha que fazer algum exercício, eu tinha que mudar meu ritmo de vida ali. E foi aí que eu falei, poxa, eu vou fazer montanhismo, né? Montanhismo, que você é um chefe também que se apaixonou, né, pelo montanhismo. Sim. Nós tivemos a felicidade de estar junto em montanhas. Você sabe como é que é a superação. A primeira que eu fiz de sopetão foi a Pedra da Mina, e de lá para cá o negócio... chefe. Inclusive, mudando, desculpa aí, mudar um pouquinho de assunto, pegou fogo essa semana lá, né? Exatamente. Então, tá triste, eles estão tentando recuperar a Pedra da Mina. Bem no cume lá, né? Bem no cume, chefe. E assim, é uma tristeza, né? Mas isso tudo é um assunto para ser discutido, de segurança na mata, não acender fogueiras em locais e tudo mais. Mas vamos voltar aqui para o montanhismo, né? E aí, eu comecei a fazer montanhas, né?
Aí eu fui para a Cordilheira dos Andes, escalei lá alguns lugares lá, o Salcantay, fiz a trilha Inca. Aí eu comecei a fazer as montanhas aqui do Brasil, né? Que nós chamamos de Cordilheira Verde, que é toda aquela região entre Campos do Jordão até Rio de Janeiro, que pega Minas, aonde está a Pé da Mina que a gente foi junto, né? E, enfim. E aí, dentro do montanhismo, existe um projeto que chama Sete Cumes, que foi um norte-americano que idealizou em se escalar os 5 continentes, né, os pontos mais altos dos 5 continentes, mais os 2 polos, Polo Sul e Polo Norte. E aí eu falei, puxa vida, será que na minha vida eu vou conseguir escalar, né? Pelo menos um deles? E eu vou dar uns exemplos aqui, né? Aqui na América do Sul, a Concagua, né, o ponto mais alto. Na Europa, é o Elbrus, na Rússia. Na Ásia, o Everest, né? Que é o ponto mais alto do mundo. Enfim, tem a parte da Austrália, que é a pirâmide de Karsten, e o Polo Norte e Polo Sul. E aí tinha o Kilimanjaro. Kilimanjaro é o ponto mais alto do continente africano, né? E aí eu falei assim, puxa vida, como agregar aí uma viagem interessante, diferente, aqui para a América? Eu ainda não escalei o Aconcagua, mas a hora que apareceu o Kilimanjaro para mim, veio a África, já me veio Baden-Powell também. Aí eu falei assim, nossa, será que eu consigo agregar a paixão pelo escotismo e ter a felicidade, o prazer de ir visitar parte da vida dele, né? Então foi assim, chefe, que eu comecei a planejar. Aí eu comecei a fazer toda a programação financeira, né? Programação, a questão física, alimentação, nutricional, equipamento e também os contatos lá, né? Quem seria o guia que iria me levar para mim escalar o Kilimanjaro? E aí foi se desenvolvendo. Você, inclusive, fez palestras sobre isso, até mesmo para os chefes escoteiros, né? Eu me lembro que você contou alguma coisa sobre essa experiência, né? Você é muito disso, né? Você faz e tenta compartilhar, né, com as outras pessoas, né? Sim, chefe. Na verdade, eu montei uma palestra no sentido assim, qual o seu Kilimanjaro, né? Que significa assim, qual é o seu objetivo na vida, né? O que você tem? Às vezes não precisa ser nem vida, mas assim, qual é o seu objetivo daqui 6 meses, 1 ano? A gente tem que ter objetivos na vida. O meu objetivo, muitas vezes, para os jovens, é estudar, formar a faculdade, depois formar uma família, ter um emprego. Mas para tudo isso, você tem que ter foco. Você tem que ter um planejamento. Mas lembrando sempre que nunca você tenha os extremos das coisas. As coisas têm que ser equilibradas, né, chefe? As coisas têm que ser equilibradas. Então, a partir daí, que eu coloquei como objetivo em tentar escalar o Kilimanjaro na África, né, no sentido de que eu sabia que a escalada ia ser muito melhor do que chegar ao cume, né? Tem montanhas que muitas vezes você vai escalar, você não chega no cume, porque você resolve voltar por questão de segurança. Às vezes é por questão de saúde, por questão climática. E isso é muito importante também, você saber recuar. Saber recuar não é perder a guerra, né? Muitas vezes recuar de uma batalha. E na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes você tem que recuar para que você se restabeleça e depois continue de uma outra forma, né? Mas aí foi assim, eu consegui contato com uma agência lá da África, só que o Kilimanjaro, ele está na Tanzânia, né? Ele está na Tanzânia, bem na divisa com o Quênia. A hora que eu olhei, falei, eu vou fazer uma segunda aventura
e vou, de qualquer forma, eu vou conhecer o Memorial de Baden-Powell, né? E assim eu fiz, chefe. Uma das coisas interessantes, o meu inglês não é muito afinado. Eu sei que tem jovens aí que falam muito fluentemente. E esses 3 países que eu fui, porque eu fiquei 2 dias também na Etiópia, fazendo um translado de voo aí, uma ponte. E a Etiópia, a Tanzânia e o Quênia, eles têm a língua inglesa, né? Porque houve um domínio inglês na época. Inclusive, Baden-Powell era um general inglês de domínio de áreas da África, né? Sim. Aí tem boa parte da história dele. Mas aí eu fui. Eu arrumei tudo, planejei tudo. Chegou no momento, eu falei, agora eu vou. Aí, o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou primeiro no Kilimanjaro, viver toda a parte de montanha, e depois eu vou para pegar um avião e vou para o Quênia. Porque, na verdade, o túmulo de Biti, ou memorial de Biti, está numa cidade chamada Nyeri, que é mais afastado ali da divisa com Tanzânia, sabe? Mas foi assim. Então, eu consegui me planejar e consegui idealizar tudo isso aí, de uma forma assim que eu tive êxito nas coisas que eu fiz lá, entendeu? Mas Kilimanjaro você subiu, conseguiu chegar no cume, como É, foi? foi interessante, chefe. Eu, eu contratei uma agência de lá, né? É uma agência que ela leva escaladores do mundo todo para subir o Kilimanjaro. Como eu disse, ele é uma das montanhas desse projeto Sete Cumes, como ele é um vulcão inativo, né? Então tem todo vamos falar assim, uma gana por subir ele, por estar num continente africano e por ser a montanha mais alta da África e o Kilimanjaro também é uma coisa interessante. É o vulcão mais alto do mundo, assim, e é a montanha mais isolada do mundo também. Então eles começam a colocar essas coisas para dar mais ânimo para a gente. Mas eu cheguei no aeroporto de Kilimanjaro, que é a cidade também lá, fui para um hotel, no outro dia vieram, eles fizeram todo um briefing, né, que é uma reunião de equipamentos. Quando eu desci tudo no chão, estava tudo organizadinho. Eles queriam, de uma certa forma, alugar equipamento para mim, né? Eles queriam ganhar em cima, mas eles viram que não tinha nada porque eu fui muito organizado para lá. Aí ele só falou assim, olha, o que está faltando é uma calça de neve, porque está nevando no Kilimanjaro. Eu falei, mas peraí, nevando no Kilimanjaro? É, bem na hora que eu vou subir. Ai, que Na coisa África, né? bacana, né? Aí a gente foi num lugar lá que aluga de tudo, chefe. Aluga. Se você for sem roupa para a África, para o montanhismo, e tiver condições físicas, você pode alugar tudo. Tendo condições financeiras, você aluga tudo e sobe. E também, por outro lado, tem pessoas que muitas vezes não têm esse condicionamento, mas tenta ir, mas não consegue subir também, porque não é uma montanha tão fácil assim, né? Mas aí a gente foi, é um parque muito bem organizado, lá na Tanzânia, né? E tem toda uma estrutura ao turista. E aí você começa a subir, tem uma equipe que vai junto com você para a questão de alimentação. Você sobe com suas coisas, com o seu peso da mochila, em torno de uns 20 quilos nas costas, 25 quilos. Você só não leva com você a comida. Então você vai com uma equipe junto. Normalmente eles colocam outros turistas, mas 2 turistas que iam comigo cancelaram e eu fui sozinho com a equipe. E de uma certa forma eu ganhei com isso, porque eu tinha mais tempo para mim conversar com eles um pouco, né? E aí, chefe, você vai parando em bases e você vai pernoitando, né? E teve 2 noites que eu tive que aclimatar. O que é aclimatar? Aclimatar é você subir a uma certa altitude e depois você descer para que você crie mais glóbulos vermelhos, né, no corpo, para que isso aumente a sua saturação de oxigênio no seu sangue. Porque a altitude, ela vai te deixando com falta de ar, né? Se quem está me ouvindo já foi para Bolívia, foi para o Peru, Cusco, Machu Picchu, entende muito bem isso aí. Você fica muito cansado, você não tem condicionamento.
Então, praticamente, você tem que aclimatar, você tem que criar mais glóbulos vermelhos para te dar condições para você ir subindo. E aí você vai subindo, você vai conhecendo, você sai de praticamente 42 graus embaixo, na savana africana, aquela coisa mais linda. A África é incrível, você vê bicho solto assim, você fala, ó, você pensa que é cachorro, não é, é um bicho selvagem, né? E você sai de 42 graus, temperatura, vai subindo, e vai descendo temperatura. Aí, quando eu cheguei praticamente no campo base, que é o último campo, a última base antes do cume, já cheguei com neve, caindo neve mesmo, sabe, chefe? E ali já tava seus menos 15 graus. Tava ali. Você tem uma noção, ele achava que a gente não ia conseguir, porque a neve começou a fechar muito. Aí ele falou assim para mim, quando a gente chegou nessa base, era umas meio-dia, 1 hora da tarde. Ele falou assim, olha, vai descansar, que meia-noite a gente vai partir pro cume. Ele falou assim, você tem que dormir. Você acha que eu dormi? Não dorme, né? E aí eu abri a janelinha assim do lugar que eu tava jantando, que tem uma base lá, aquela neve caindo com aqueles ventos, parecia filme, chefe. Eu falei, olha, Senhor, meu Deus, eu cheguei até aqui, tá bom demais, né? Já sou grato por estar quase no topo da África e ter conseguido chegar aqui já era uma grande coisa para mim, né? E ter planejado tudo, para mim já estava satisfeito. Mas que se eu conseguisse chegar no cume, que seria com saúde, que eu conseguisse voltar para contar essa história, né? Aí, quando deu umas 10 horas da noite, a gente começou a se paramentar, colocar toda a roupa para neve, luva, bota, bastão, né? Tudo que você precisa para você fazer um cume aí. Aí ele falou assim, olha, nós vamos sair meia-noite e nós vamos chegar no cume umas 4h da manhã, né? E tá bom. Aí nós saímos da base, praticamente meia-noite, e a neve descendo. Mas, chefe, pensa numa situação assim. Ali nós já estávamos praticamente a 5.000 metros de altitude, né? Ele falou assim, aonde eu pisar, você pisa. E tinha mais um atrás de mim, só ele, né? Porque o restante do pessoal não foi pro cume, era só tem o guia, tinha o guia, eu e mais um atrás dando um apoio. Então, nós começamos a subir na neve e o pé afundava, né? Por mais que a gente tava com um crampon, que umas garras que você coloca embaixo da bota, né? Você imagina que a bota tá aqui e fica uma garra, né? Fica uma garra aqui. Então ela vai dando esse apoio para você subir. Mas afundava o joelho na neve, né? Afundava o joelho na neve. E aí você tinha que pisar onde ele pisava. E aí pega muitas coisas, pega psicológico seu, porque eu olhava para o lado escuro, o outro lado escuro, e sempre pisando aonde ele pisando. 4 horas seguidas, aí é complicado. E aí chegou no momento que eles pararam, eles se perderam. Só que eles não falavam mais inglês. Eles falavam em africano. Aí, meu amigo, eu falei, agora o bicho pegou, né? Se eles não estão falando inglês, eles não estão querendo que eu entenda. E eles falaram, eles começaram a conversar, e eles começaram a iluminar para tentar achar a trilha, porque nevou, caiu, tampou a trilha. E as referências deles lá em cima, nós já estava a 5.500 mais ou menos, tampou tudo, porque eles tinham referência de pedra, de uma trilha, de uma árvore, não, de alguma vegetação, e tampou. E eles começaram a falar e olhar para mim. Só que parou a neve. Aí chegou um momento que parou a neve. Só que eu olhava assim, eu jogava a lanterna, aquele tudo branco brilhando assim, e não via mais nada. E o frio. Aí eu tive uma experiência interessante.
Eu tava com o meu camelback na mochila, que é um saco de água, vamos falar assim, com um canudinho, né? Você coloca atrás aqui e pega um canudinho. Quem tem bicicleta usa muito isso aí também. Pega e você vai tomando água. Só que eu esqueci, chefe, de assoprar para dentro. Então congelou. A água congelou o caninho inteiro, congelou dentro da mochila. Nossa. Aí quando eu pedi para ver a temperatura, estava batendo quase menos 19 graus lá em cima. Só que eu não estava com frio, porque eu estava todo protegido, todo equipado, todo isolado, né? Eu estava com roupa própria para aquele tipo de ambiente, né? Aí chegou um momento que ele começou a caminhar de novo, caminhar, e eu vi que já estava muito mais tarde, já não era mais 4 horas, já era muito mais, era 5 e pouco, começou lá no fundo clarear um laranja assim. Eu falei, nossa, já vai amanhecer. Aí quando começou a clarear, ele achou o caminho. Aí ele ficou contente, sabe? Eu falei, ele estava perdido mesmo. Aí ele começou a ficar mais alegre, porque o africano, chefe, ele canta muito, sabe? Ele brinca muito com você, ele pula, ele canta. É um povo muito bom. Por isso que eu acho que a gente fala muito que quando vai aqui para a Bahia, é um povo alegre, né? O Nordeste. Porque ali tem essa migração dos africanos, que é um povo alegre. O brasileiro é um povo alegre, e isso veio da África. Então, e eles tratam muito bem você lá. Eles tratam muito bem. E a todo tempo, qualquer coisinha é dança. Daí veio as danças de fogo de conselho também, eu acho, né? Que o Baden-Powell aprendeu, aquelas coisas todas. Sim. Enfim, aí quando deu 6 horas e 2 minutos, nós chegamos no cume. Mas eu já estava muito exausto, muito cansado, e aí ele só falava o meu nome, Carlos, e cantando Hakuna Matata. A gente acha que Hakuna Matata é só do Rei Leão. Não, eles falam muito lá Hakuna Matata. Até tem um adesivo aqui, escrito Hakuna Matata, tá atrás de mim aqui, que significa tudo está bem, tudo vai dar certo, tá tudo bem, né? Então, aí foi a grande vitória ter chegado no cume, né? E aí eu fiz alguns agradecimentos lá, principalmente para Deus por estar ali, por ter conquistado, né? Por ter chegado no objetivo. Só que aí, chefe, é interessante, né? A gente acha que o cume é 100%. Não, não é. É 50% da montanha, né? Você tem que descer tudo, você tem que estar bem para descer, você tem que estar com água para descer, você tem que estar com tudo certo. E a neve, como toda montanha, é um perigo muito grande, porque tem avalanche. Né? Pode ocorrer uma avalanche, porque nevou, ela pode carregar e pode descer. E ele falou isso para mim, falou, olha, vamos descer logo, porque o gelo ainda ele tá assim, mais sólido. A hora que o sol começar a derreter, pode ter uma avalanche. E aí só Deus sabe, né? Então eu fiquei muito pouco tempo no cume, mas eu consegui olhar lá em cima. Praticamente você vê a cratera dele enorme. Em cima do Monte Kilimanjaro tem uma neve glacial, da era glacial ainda. Poxa. Ela está menor? Está menor, sim. Eles falam que ela está derretendo e vai chegar um momento que não vai ter mais neve lá. Quando eu fui, faz exatamente 2 anos, foi nessa época de inverno. Normalmente não neva, mas eu peguei uma temporada de neve. Mas foi tudo bom, porque eu consegui fazer uma montanha com neve. Depois a gente conseguiu ir descendo, aí você vai melhorando, você vai restabelecendo. Aí quando chega lá embaixo, lá onde começa, eles emitem um certificado para você, de conquista, né? Que esse certificado vai servir para esse projeto Sete Cumes. Né? Porque aí eu tenho mais 6, mas aí é outra história. Aí é outra história. Aí depois eu tinha aí a outra etapa, né, chefe? Sim. Já fez a conquista, desceu, descansou
E aí partiu para uma aventura que você meio que não é que aproveitou, mas como você tinha feito o planejamento, mas quando você fez o planejamento, já estava já na cabeça isso, ou você falou, bom, espera acontecer lá a subida, a descida, se der eu encaixo isso, ou você já saiu daqui pronto para ir no memorial? Não, eu saí daqui pronto porque, na verdade, eu comprei passagem aérea da Tanzânia pro Quênia. Porque, assim, chefe, eu podia ter arriscado ir de ônibus também, sabe? Mas, pelos relatos que eu li, é muito arriscado. Esses países, eles têm muita guerra civil. São países pobres. Pra você ter uma noção, a Tanzânia, eu não vi nenhum smartphone, né? Eles são fracos ainda de internet, eles não têm muita estrutura, assim, você tem estrutura como turista, se você vai com um pacote pronto, vamos falar assim, eles pegaram a agência pegou eu no aeroporto, né, com plaquinha, meu nome, tudo lá, levou eu pro hotel, falou, não sai do hotel, fica no hotel, no outro dia pegou eu e levou pro parque, do parque fiz tudo atrás, voltei pro hotel, do hotel aeroporto. Sim. Porque, você tem uma noção, dos 14, 15 dias que eu fiquei na África, eu vi praticamente, assim, muita pobreza, assim, de uma certa forma. Eu achava, chefe, que eu ia ver crianças abandonadas. Não, não tem criança quase abandonada. A criança está sempre com a mãe. Eu não estou falando que eles têm uma estrutura igual aqui, mas eles comem, eles vivem. Mas o que tem muito lá que eu vi é idoso abandonado. Porque o idoso, infelizmente, ele lá não tem uma aposentadoria, né? E o idoso não tem mais força para trabalhar. O trabalho lá é braçal, né? Então você vê muitos idosos abandonados. Então, para mim, não correr o risco de eu pegar um ônibus, ser assaltado, acontecer alguma coisa comigo, tá num país completamente diferente, eu falei, não, eu vou comprar passagem, né? Porque eu calculei os dias de trip certinho do Kilimanjaro e fui para o Quênia. Então eu saí da Tanzânia de avião para o Quênia também. E aí eu estava na ideia de ir conhecer essa parte de Baden-Powell, né? Isso. Chegou lá no Quênia, aí o Paxto fica onde? Fica no Quênia, fica dentro da cidade, fica longe, você pegou foi assim, ó. lá. Eu saí da Tanzânia, fui para o Quênia. Aí no Quênia, eu fui para a capital, Nairobi. Nairobi já é um lugar um pouco bem mais desenvolvido, né? Tem um lado pobre, mas tem um lado rico também, tem um lado financeiro. Prédios enormes, coisa mais linda. Já muda bem a estrutura, assim, sabe? Só que eu sabia que o memorial de Baden-Powell, o túmulo dele estava em Nyeri, que é 100 quilômetros de Nairobi. Só que não tem avião, não tem nada. Aí eu falei, agora eu vou ter que enfrentar mesmo, né? Eu vou ter que... Aí o que eu fiz? No hotel que eu estava em Nairobi, eu deixei minhas coisas lá, eu guardei minhas coisas lá, conversei lá com o pessoal, porque eu tinha equipamentos de montanha que você sabe, são equipamentos caros. Bota, roupa, tudo é difícil de você comprar, né? Que eu fui comprando ao longo do tempo. Você imagina se sumisse tudo isso, né, chefe? E aí eu vi pela internet, porque você não tem muita informação como ir para o túmulo de BP. Porque normalmente, chefe, o chefe escoteiro ou o jovem, eles vão para Inglaterra, né? Sim, no Grill Park, né? Conhecer o Grill Park, né? Isso é uma coisa mais comum. Até é um lugar muito mais, assim, em termos de turismo, muito mais estruturado, né? Sim. Mas você vê muito pouco falar-se da Paxtu, né? Ou do túmulo de BP, que algum brasileiro foi conhecer o túmulo de BP. Na verdade, eu conheci um, eu fiquei sabendo que ele foi. Mas aí foi assim, eu fui, deixei minhas coisas no hotel,
Aí eu falei assim, agora eu tenho que fazer uma aventura sênior aqui. Aventura sênior, falei, eu vou virar um sênior para chegar lá em Nieri. Chefe, quando eu cheguei no centro de Nairobi, pensa numa monte de gente, um monte de gente para lá e para cá, aqueles carros buzinando, não tem controle de trânsito. E era aqueles ônibus pequenos, tudo pintado, tudo colorido. Tinha até um com a imagem de Neymar. Eu falei, ó, Neymar, né? Mas tudo pintado. O africano gosta muito de cor, né? De colorido e tal. A roupa deles, alegre, eles são muito alegres, então eles gostam de coisa colorida. Só que, assim, aqueles ônibus velhos, sabe? Aquela coisa capengando mesmo, aquelas jardineiras mesmo que você vê lá do século passado, e aquela coisa tudo desorganizada. E eu falei, agora eu tenho que trocar dinheiro, né? Eu fui, eu tava com dólar, eu tinha dinheiro da Tanzânia, que não vale lá no Quênia. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer aqui agora? Aí, conversando um pouquinho ali, olhando um pouco no celular, né, para trocar alguma coisa de inglês também, o translator lá, né? E aí eu consegui achar uma casa de câmbio e troquei para mim poder comprar essa passagem de ônibus. Mas quando eu entrei no ônibus, todo mundo ficava me olhando. Teve uma criança que me olhou e chorou, porque você não vê branco lá, você vê mais o negro, né? Que são de lá. Então, nesses lugares que não tem turismo, você não vê brancos, né? Você não vê europeu, você não vê japonês, você vê negros. Então, eles ficavam... Eu era assim, por mais que eu queria não chamar atenção, eu chamava atenção, não tinha jeito, né? De uma certa forma. Aí, eu entrei nesse micro-ônibus e fui para Nieri. Eu não sabia, assim, eu tinha endereço, porque, na verdade, a Paxto, a casa, o memorial de BP fica num hotel, outro Span Hotel lá, né? E eu sabia que eu tinha que chegar lá. Só que aí, esse ônibus quebrou no caminho também, quebrou. Aí tivemos que descer todo mundo, mas aí desce todo mundo com um monte de trouxa de roupa, saco de feijão, saco de arroz. Só faltou galinha no meio, sabe? Aqueles filmes mesmo. Quebrou, aí passa outro. Aí passou um cheio, foi uma parte, passou outro. Eu perdi umas 2 horas nessa parte de ônibus quebrado. E assim, preocupado, né? Preocupado. O que eu tinha no meu bolso, chefe? Eu tinha meu passaporte, eu tava com uma calça, inclusive, que eu tinha de escalada, assim. Eu tinha meu passaporte, tinha um pouco de dinheiro do Quênia, e tinha uma coisa muito importante, que era uma missão minha. Tinha um lenço do Irapuru. Mas eu vou contar daqui a pouco. Sim. Bom, aí eu não podia levar a mochila também, né? Porque chamava atenção. E aí depois eu entrei nesse ônibus e caí na cidade de Nié. Depois de quase 3 horas e meia, 4 horas de viagem, o centro de Nieri. E Nieri é mais pobre ainda, chefe. É mais pobre ainda. Uma pobreza assim que dá dó, chefe. Infelizmente, uma falta de saneamento, falta de estrutura. E lá não tem mais ônibus para os lugares. Aí é só moto. É mototáxi. Você não tem ônibus circular e não tem táxi, não tem Uber, imagina, não tem. É moto, mas aquelas motos também. Aí eu peguei, conversei com um cara assim, e eu vi que tinha um cara me seguindo, né? Eu olhava assim, ele tava me seguindo. Um rapaz me seguindo. Eu falei, ih, rapaz, não vai dar certo. Aí eu comecei a apertar o passo assim, e todo mundo me olhava, porque, né, chamava atenção. Aí teve uma hora que eu olhei para trás, tava perto de mim, eu entrei numa loja. Entrei numa loja e fiquei olhando pro rapaz, o rapaz ficou pro lado de fora. Eu falei, e agora, né? Vai sair daí, não vai? Tava na porta. E eu queria conhecer, né? Eu queria ir lá pro memorial. Aí, chefe, eu mexi assim no bolso e eu puxei o lenço do Irapuru assim, sabe? Puxei, eu comecei a ver, eu dobrei um pouquinho assim. Olha,
por isso que eu falo, tem coisas que eu sempre ouvi assim, se você tiver uma dificuldade em qualquer lugar do mundo, faz o sinal, né? Faz o sinal que se tiver um escoteiro, vai te ajudar. A minha sorte que o rapaz balconista da loja, chefe escoteiro, Puta vida. ele ficou me olhando assim, aí ele veio perto de mim. Ele veio e falou, precisa de ajuda, alguma coisa? Eu falei, sim, eu estou preocupado que tem uma pessoa me seguindo, eu sou brasileiro e eu quero ir para o hotel Otspan. Ele falou assim, você é escoteiro? Eu falei, sou escoteiro do Brasil. Ele falou, nossa senhora. Aí ele foi lá, pera aí, espera um pouquinho. Foi lá, falou com o chefe dele, com o patrão dele, né, na loja, conversou, ele veio. Falou, eu vou te levar lá. Nossa, que legal. Vamos lá. Mas estava perto dali. Aí a gente foi a pé conversando e ele era um rapaz meio alto, assim, aqueles africanos, né, alto e tal. Então eu fui do lado dele e ele ia afastando as pessoas, porque ali é muito pobre, então eles vêm chegar em você para pedir as coisas. Eu acho que eles estão acostumados a pedir as coisas para os turistas, Sim. pedir dinheiro, pedir as coisas. Então eles vinham mesmo e queriam pegar em você, mas só que ele ia de branco. Aí ele foi e me levou lá. Aí ele falou assim, olha, eu vou deixar você aqui. E aí ele ligou para um outro, para uma guia, uma menina, que eu tenho até as fotos dela junto. Ela veio, e aí ele falou, fica com ele, que ele quer conhecer a Paxton. E depois você leva ele pro túmulo de Bipi, né? Aí, chefe, eu fui nesse hotel, você paga uma taxa para entrar, né? Porque é um memorial de Bipi e o hotel também conserva tudo isso lá, então eles... Mas não é uma taxinha até que simbólica, assim. Você paga uma taxa. E aí eu fui conhecer. Eles preservaram parte da casa de Bibi, onde tem a sala dele, a lareira, o banco dele, a bengala, algumas roupas dele e da mulher dele, ao lado de Baden-Powell, né? E aí eu fui num outro quarto onde tinha uns lenços assim que nem tem o Irapuru, né? A coleção. E aí eu conversei com um rapaz que ele era tipo assim do hotel, desse memorial, ele era o que te apresentava as coisas lá, ele que ia falando as coisas lá, né? A sua recepção. E a guia ficou junto comigo, assim, dando um apoio para mim, né? E aí eu perguntei, eu falei, olha, eu posso deixar um lenço do Brasil aqui, né? Posso fazer uma homenagem para o grupo que eu participo? Não, você pode. Aí foi que eu tirei do bolso o lenço do Irapuru e eu coloquei lá no memorial. Aí foi que eu mandei para vocês, né? Eu falei, olha, então, assim, o Irapuru tá no memorial de Baden-Powell, tá dentro da Paxtur, né? E Eu não sei se você, isso foi muito emocionante para mim. Eu não sei se você está lembrado que no dia que você estava lá, assim, você, não sei, você não comentou com ninguém que você ia para lá, né? Você é do tipo assim, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Aí, de repente, você falou assim, ô, chefe, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Eu lembro, eu estava aqui em casa ainda, almoçando, você falou assim, você sabe onde que eu tô? Eu falei, não sei. Então, eu vou mandar um vídeo para você, e você mandou, eu acho que, não sei se foi no mesmo dia ou ao vivo, sei lá o quê, e eu não esqueço mais a casa, né, a Paxto, a Liz falou, aqui, ó, tô aqui na casa em que o Baden-Powell teve a sua última morada, em que ele ficou até a última. Eu falei, meu Deus do céu, eu conheci gente que foi para Gilwell Park, que foi para isso, mas por quê, né, cara? É difícil, não é qualquer um, não. Eu achei aquilo lá incrível. E depois você comentou do lenço, você mandou fotos, foi documentado isso. Até a UEB de São Paulo fez uma reportagenzinha lá, um post, né, da página oficial deles, dizendo que um do Irapuru foi lá no Quênia.
para fazer. Cara, eu achei isso aí fantástico. Na hora que eu falei, putz, cara do céu, eu já vi gente fazer de tudo, mas é uma coisa assim que não acontece, não é qualquer um que faz, não, cara. Foi muito legal, assim. Beleza, você É, estava lá, né? então, e a emoção de estar dentro da Paxto, né, aonde foi a última morada de Bipi, porque Bipi na época, ele depois que ele serviu o exército conquistando, né, as terras, ele conheceu praticamente a África assim. Ele quis terminar a vida dele num lugar tranquilo, num lugar que ele gostasse, né, com a esposa dele. Tanto é que o nome Paxto vem de paz para dois, tu, dois, né? E uns falam também que na língua africana é um lugar para se morar, para se viver também, né? De uma certa forma. E, assim, a emoção de estar ali, de ver as coisas dele, de poder, de uma certa forma, compartilhar isso com vocês e compartilhar com a região, compartilhar com o jovem foi muito grande. E depois que eu conheci a Paxto, né? Eu comecei a entender um pouco do lugar, né? Eu acho que na época dele, ali era muito diferente. Ali devia ter muitos animais perto. Ali a gente consegue, inclusive, ver o Monte Quênia, né? O Monte Sim. Quênia é um dos é o maior pico, a maior montanha do Quênia, muito linda. Tem neve também. Eu consegui ver uma parte dela. E o desejo de BP era ser enterrado aos pés do Monte Quênia, né? Sim. Então, praticamente, da casa dele até o cemitério de Nieri, que é um cemitério, vamos falar assim, municipal, você anda ali uns 2 quilômetros, né? Então, quando eu fiz toda a visita, que eu fiz toda a filmagem da Pax, deixei o lenço do Urapuru, fiz a homenagem, tudo, falei, bom, agora vamos pro túmulo, né? Vamos conhecer o memorial. E aí a guia foi comigo também. Ela foi do meu lado, a gente foi. E lá, chefe, chegando lá, existe uma casa, um sobrado também, feito para BP. Quem fez foi o Movimento Mundial, fez ali. E Sim. guardou algumas coisas também dele. Então, ali tem vários documentos de BP que ele escreveu, que ele fez. Inclusive, chefe, a carta aos jovens, né? A carta Ah, aos jovens sim. tá lá original, tá Sim. guardada lá. Foi essa carta, inclusive, tá no Escotismo para Rapazes, né? E ele fala da vida, ele fala da felicidade, né? E é a última mensagem dele, né? Ah, é a carta da despedida, né? É. Sim. E então, essa última mensagem ele escreveu lá, quando ele estava lá, né? Sim. E isso foi, assim, também, de uma certa forma, emocionante. Mas aí foi engraçado que foi chegando escoteiro, sabe? Foi chegando escoteiro, e conversando comigo, tiraram foto comigo, e deram comida para mim, chefe, deram bolo, e fizeram festa. Eles também, eles estavam muito eufóricos de conhecer um brasileiro, né? Sim. De conhecer um chefe escoteiro e tudo mais, né? E aí eu fui me sentindo em casa. Olha só, chefe, o que o movimento escoteiro é? Eu estou do outro lado do mundo, num continente que, né, nunca tinha pisado, e o escotismo, ele, por você ser escoteiro, você tem todo esse conforto, né? Toda essa paz, né? Você vê toda essa segurança. E a gente fala a mesma língua. Aí depois eles pegaram eu, desceram até o túmulo comigo. Aí chegou no túmulo, eu cheguei até a chorar ali, porque de uma certa forma é muito emocionante poder estar conquistando aquilo. E aí também eu levei o lenço do meu pai, da minha mãe, o lenço guio deles, que, né, eles eram IM, são IMs ainda, né? Eu acho que são ainda. E eu coloquei lá, tirei foto, fiz oração, falei, pai e mãe, eu tô colocando vocês dois junto com o BP, Que legal. né? E isso, de uma certa forma, também foi uma homenagem que eu fiz para o pai e para a mãe, merecedores aí, né? Por tudo que fizeram pelo movimento da gente aí, da região de São Paulo, nosso distrito, né? Então foi só emoção, né?
E aí depois também, nesse memorial, eu vi sêniors fazendo atividades também, escoteiros chegando e tal, e eu consegui coletar umas pedrinhas desse lugar do memorial. Que aí você me ajudou a fazer também umas relíquias, né, chefe? Sim, sim. No Irapuru tem lá. Eu tenho a minha, guardo com muito carinho, né? Você compartilhou com muita pessoa, muitos chefes, né? Na época e, nossa, é um souvenir espetacular, né, cara? É interessante. Você falando assim, a gente fica já, putz, feliz pra caramba e com tanto significado, eu imagino o que isso representou para você, né? Não, para dentro do interior seu, acho que deve ter trazido uma paz muito grande, né? Uma coisa do é o agradecimento, né? A gratidão, que nem você falou, acho que um lugar que aquele quando o BP quis a sua última morada lá, ele que andou o mundo inteiro, de repente ele falou, pô, eu quero aquele lugar lá. E você foi lá, e essa casa, eu estava lendo até no próprio site do BB, que ela foi mantida desde 1941, né, quando o Baden-Powell faleceu, só foi reformado o teto dela, tudo que está lá era o que ele vivenciou ali, né? Então, acho que você pode meio que observar que ele era um cara simples, né? Por mais que ele representou aí para o mundo aí, ele não foi um cara de muito luxo, né? Ele foi um cara que queria realmente servir, né? Sim, servir. Essa casa é uma casa pequena que ele realmente, na verdade, ele que fez o projeto e ele tinha um secretário que ajudava ele nas coisas que ele fez essa casa lá, né? Isso. Então ele pediu, ó, eu quero uma casa simples, porém aconchegante, né? Aquela região da África, lembra que eu falei que tem uma montanha com neve perto? O Sim. inverno lá é rigoroso, então por isso que ele fez a lareira dele. Mas chefe, eu vou falar para você que a Paxto tem aí, vamos falar, 40 metros quadrados. Se for muito, mas muito, 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 40 metros quadrados. Deve ter isso aí. Estou calculando assim, dando um chute. E você pega hoje aí apartamentos com mínimo 50, 60, então você vê que bem simples mesmo. Mas é um lugar muito bonito onde está a casa dele, porque hoje já era um hotel, hoje também continua sendo esse hotel, aquele gramadão. é, no fundo tem as árvores que eles falaram que boa parte dessas árvores foi ele que assim que cultivava aquele bosque lá, né? Enfim, tem muita coisa ali que de fato traz uma energia boa, né? E você vê, o escotismo naquela região, ele só vem ajudar o jovem também. Sim. Por mais que é uma região pobre, são seres humanos que querem ter uma dignidade, né? Lembra que eu falei que o africano é um povo acolhedor, um povo muito bom? Infelizmente, talvez gestões aí de governo, pela próprio lugar, que levou a essa pobreza, aquela região lá, né? Mas não deixa de ter amor, chefe, não deixa de ter atenção. Lembra, quando eu fui bem recebido lá, me levaram lá, o rapaz me levou, deu toda a atenção. Você vê, isso que vale a pena, isso que fica para a gente na vida da gente, são os Sim. amigos. Sim. Aliás, eu quero aproveitar o dia de hoje. Hoje é dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo, verdade. Parabéns, meu amigo. Parabéns para todos nós. Isso aí, Dia 20 de junho, né? dia do amigo, verdade. Olha, que legal. E o movimento escoteiro ele consegue agregar tudo isso, né? Então, toda essa conquista, chefe, boa parte disso tudo foi pela formação que eu tive no movimento escoteiro, né? Pela questão de educação mesmo, pela questão de respeito com o ser humano
E você tentar, né, chefe? Lembra que eu falei, é uma aventura sênior, né? Foi uma aventura sênior. Às vezes eu falo que eu fiz, tem pessoa que não acredita em mim, mas eu fiz, né? Como é que você foi para lá? Eu fui. Então, mas tive que planejar, tive que fazer como tudo na vida da gente. Tudo tem Sim, seu tempo, tem o seu caminho, né? Isso é muito sim, importante. Por isso que sim. eu falo para os jovens, tudo que vocês quiserem, vocês vão conseguir. Desde que vocês deixem de lado. Você não consegue ter tudo na vida. Você lembra que eu falei que eu tive que planejar financeiramente? Sim. Então, a partir daí, eu deixei outras coisas de lado para mim conseguir viajar para lá. Sim. Né? Então, a vida da gente é assim também. Apareceu a oportunidade de eu ir para lá e escalar, e eu consegui visitar também toda essa história de Baden-Powell, que foi muito emocionante para mim na época. Né? Sim, você tem bastante fotos, bastante coisa sua, pessoal, que quando você fez lá, né, você tirou algumas fotos, alguma coisa. Depois você disponibiliza para nós, a gente vai deixar na página aí ó, umas fotos. Eu não consigo colocar foto aqui, então é mais fácil deixar um post separado. E daí, se você quiser contar mais alguma coisa, alguns fatos lá, a gente coloca lá, faz um post é, somente para isso. E lembrando que, para todo mundo que está assistindo aí, um abraço aí para o pessoal de Americana que está assistindo, o chefe Divaldo, o Murilão, né? Tem jovens também, a Amanda, o Rubens, a Cláudia, o chefe Márcio Amorim, Lisa, pô, a chefe Neuza, todo mundo aí, um abraço para todo mundo que está presente aqui nessa live, mas a live ela é gravada, então ela vai ficar aí. Acho que o objetivo da live é isso, é pegar essa história rica e tentar o máximo possível de ser compartilhada para todo mundo ouvir. E como hoje a gente tem a tecnologia da pessoa tá falando, contando a história, eu acho que a gente tem que usar muito essa ferramenta para tentar transmitir um pouco aí do que cada um faz, né? Cada um tem a sua saga, cada um tem a sua história aqui dentro do movimento escoteiro. Chefe Angolini também sempre presente. Nossa, ele assiste todos esses vídeos e ele É, comenta. E se falar alguma é, coisa errada, ele fala, viu, você tem que corrigir isso. o chefe Angolini, eu tenho um carinho muito grande, porque ele tem muita história com a minha família também, com meu pai, com a minha mãe. Né? O Angolini é o nosso dicionário ambulante de todas as informações tanto do Irapuru quanto da região, né? E é Sim, um carinho sim. especial. É difícil, chefe, eu tô aqui falar de cada chefe aí, né? Mas É, eu posso dizer assim que eu tenho os amigos que a vida me trouxe, o escotismo me trouxe muita coisa boa, né? Eu sei que se eu falar assim, gente, olha, eu tô precisando de tal coisa, eu vou ter vários amigos que vão poder me ajudar. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica afastado das pessoas um tempo, mas não significa que você não tem um amigo ali, né? E eu lógico. tenho certeza que o movimento escoteiro sempre vai manter esse espírito junto com todas as pessoas, né? Chefe Neuza, eu não quero nem ficar falando o nome de ninguém aqui para não falar, olha, não falou meu nome, mas um abraço Foi a todo mundo que está aí assistindo, né? isso. E, assim, depois disso aqui, até havia comentado que ia ter uma coisinha especial, né? Que É, é um souvenir que você trouxe de lá e a gente vai fazer de tudo para. Vamos sortear ele, né, chefe? é. E Eu vou contar a história disso aqui. isso. Nesse memorial de Bipi, lembra que eu falei que é uma casa, um sobrado, onde tem as coisas também dele, né? É, eu consegui esse lenço lá, ó.
Uhum. né? E aí tá escrito o seguinte: túmulo e memorial de Bipi, né? Sim, É, túmulo e museu. Túmulo e sim. museu de Baden-Powell. Aí tem o símbolo do Biru aqui. Ele é roxo, tá? Eu acho que a cor aí tá meio destoando, né? Então é um lenço que eu trouxe lá do memorial. E como as coisas boas da vida têm que ser compartilhada, Isso. então, de uma certa forma, hoje é um momento especial por eu estar aqui, tendo esse prazer de passar para vocês. Eu dei ideia para o chefe André. O chefe Sim. André vai montar aí um sorteio. É, Aí é com você, chefe, não é comigo, não. isso, Mas eu não aí, quero deixar isso aqui parado, não. Eu quero que isso aqui vá para alguém, para algum jovem, para algum chefe que veio direto da África aí. É um lenço bonito, né? É um lenço. Ele é roxo, tá, gente? A cor aí tá destoando. É isso ah, aí. não. A gente faz aí um bem bolado, amanhã eu já coloco na própria página do nosso grupo, para a gente fazer alguma coisa de compartilhar esse vídeo, e o pessoal que compartilhar aí vai estar concorrendo a isso aí, e a gente dá um jeito de entregar para a pessoa e depois anunciar também. Espero que a pessoa que ganhe o lenço saiba do significado que foi para você e é para todo mundo, né? Então, é uma relíquia, cara, é uma relíquia. E a gente fica muito feliz que, poxa, você, além das histórias que você tem aí para contar, toda a doação que você já fez como pessoa, sempre ali disponível dentro do movimento escoteiro. A gente fala do Irapuru, né? Porque a gente está na página, a gente está falando como chefe escoteiro do Irapuru, tudo, mas eu acho que cada grupo que você passou, você tem a sua história, tem o seu significado, seu pai, sua mãe. Pô, parabéns. E para mim é um privilégio estar fazendo isso e espero que isso aqui fique, sabe? Sei lá, que esse vídeo aqui daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, alguém assista e fala, poxa, meu, que legal, né? Que interessante. Que história, uma das histórias aí que foi de arrepiar, porque você contou algumas vezes pra gente, mas cada vez que você conta, sempre tem uns detalhezinhos a mais que acaba saindo e a gente acaba imaginando, né, toda essa saga que você fez para lá. Chefe, eu falei que passa rápido pra caramba, a gente começa a falar, o negócio vai, e por isso que eu coloco sempre um tema, porque se a gente abrir o leque, a gente fica horas falando aqui. Tá certo, chefe. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, que hoje Tá, é. eu, eu só tenho a agradecer, né? E falar para todo mundo aí, para todos os jovens escotistas que estão assistindo, que eu estou aí disponível para qualquer atividade, né? Mesmo porque o espírito escoteiro, eu falo assim que eu sou chefe escoteiro da RMC, né? Da região metropolitana de Campinas, Sim, né? sim. É, então, espero ver vocês em breve. Mas eu queria deixar uma mensagem que tudo isso que está acontecendo é uma frase que eu estou levando comigo assim, que a vida é feita de, vamos falar assim, 10% de acontecimento. E 90% é o que você faz com tudo isso, entendeu? A gente tem que saber, principalmente nesses momentos difíceis, né? A gente saber levar a situação, né? Tem uma frase que eu lembro muito do chefe Paulo, sobre na tempestade que a gente conhece o marinheiro, né? O chefe Paulo é marinheiro pro resto da vida dele, né? E é verdade, gente. A gente tem que tentar ser um bom marinheiro nessa situação toda aí. A região nossa, inclusive agora, que está ficando um pouco complicada, mas a gente tem que superar. A gente tem que ir fazendo por onde. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque de uma certa forma eu acabo servindo também, né? A gente acaba servindo, que isso chegue a vários jovens aí. E eu tô aí disponível para vocês, no que precisar para servir.
E a hora que voltar às atividades, me convide que eu estou junto com vocês aí, tá bom? Legal. Foi um prazer. A gente encerra aqui. Espero, depois dessa pandemia, a gente se encontrar aí para bater altos papos, conversar e fazer o que a gente já está pelo menos eu, alguns anos fazendo aí, que é praticando escotismo e servindo, né, chefe? Obrigado, uma boa noite. Sempre alerta. Sempre alerta. Bom, chefe. Bom, gente, a gente termina essa, tem mais 3 vídeos aí que vai ser feito durante esse mês e o mês que vem, e sempre, de alguma forma, procurando essas pessoas que contribuíram aí, não só para o Irapuru, mas para o escotismo e pelos ideais, né, que Baden-Powell ensinou aí há mais de 100 anos. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu. O chefe o chefe Eduardo vai disponibilizar esse vídeo também pelo YouTube e vai ficar aí no Facebook. Tem também nosso podcast pelo Anchor. Aí a gente coloca todas essas informações para vocês assistirem. Quem não assistiu, quem pegou aí por último ou não pôde, tem como vocês assistirem após. E do lenço também vou colocar lá um post especial para fazer o compartilhamento e assim a gente faz o sorteio. Até a próxima. Sempre alerta.